O Memorial da Câmara de Campinas, chamado de MECA, começa a ser uma realidade no Legislativo. Instituído pela Resolução número 1002, de 7 de junho de 2023, o memorial será destinado à divulgação e pesquisa sobre o acervo de fotos e outros objetos e documentos do passado histórico da cidade de Campinas, que está sob a guarda da Câmara Municipal. Eu quero aqui agradecer aos vereadores que compreenderam a importância da Câmara ter esse memorial e tornar disponível e acessível esse acervo de documentos, informações que estão na nossa biblioteca. Então, essa fase ultrapassada, agora tem um comitê técnico que está discutindo como é que a gente implementa essas atividades. Tem muitas ideias que já estão surgindo, alguma coisa já está sendo elaborada. Em breve, a gente deve apresentar para a cidade de Campinas, né, uma primeira ação do MECA. O grupo de trabalho já foi instituído, formado por servidores de diversos departamentos que formatam os modelos do memorial. E nós já estamos trabalhando com a ideia geral e alguns detalhes já. A ideia geral é ter um MECA online, que vai ser uma ligação direta da Câmara com a população via internet. O MECA móvel, que é uma saída dos documentos e das histórias da Câmara de Campinas para as escolas em especial. E o que a gente chama de MECA Parque, que vai ser o MECA fixo, com outros tipos de diversão, por isso MECA Parque. E é isso que a gente quer colocar para fora, quer disponibilizar, que aliás é tarefa desta diretoria, deixar que a população tenha acesso para pesquisas, para informações e tal, em toda uma documentação preciosíssima que nós temos na Câmara. Em um primeiro momento, o trabalho está dividido em 3 fases. A primeira, chamada de colonialismo, começa em 1797, com a elevação à Vila de São Carlos do município, e vai até 1828, apesar da independência ter sido proclamada em 1822, pois não havia ainda um novo regramento para o funcionamento das câmaras. Naquele período, a Câmara exercia uma função administrativa, deliberando sobre os principais problemas e aqueles do cotidiano da Vila de São Carlos. A gente precisa recuperar a estrutura administrativa da Câmara naquele momento, já que a Câmara era o principal órgão de administração do município. Nós não tínhamos prefeitura municipal até o comecinho do século XX, e um executivo que ia se delineando como algo separado da Câmara até depois da proclamação da República, né? Então, no período colonial, a Câmara cuidava do que hoje, claro, não é totalmente correto falarmos assim, mas do que nós entenderíamos como executivo, legislativo, judiciário. Em primeiro lugar, nós temos 2 tipos, falando grosso modo, de documentos aqui. Nós tratamos os documentos avulsos, que são os documentos que não compõem livros, e os nossos livros de registro. Os documentos avulsos, que são num volume menor, nós descrevemos documento a documento. Então, nós registramos quem são os autores, às vezes a quem eram dirigidos, quais eram os assuntos, quais eram as funções. Os livros de registro têm 2 fases um pouco mais complicadas. A primeira fase consiste na gente determinar quais eram as funções administrativas desses livros. Basicamente, para que eles serviam naqueles momentos, o que nem sempre está muito claro até hoje, já que são mais de 200 anos de produção de alguns deles. Depois da determinação dessa função administrativa, nós estamos fazendo um trabalho mais minucioso, especialmente com os livros de atas e de registros de correspondência, que é ver os assuntos que eram tratados em cada um destes registros. Então, nós planilhamos ata por ata, correspondência por correspondência, procurando identificar estes assuntos para depois compor as atividades do MECA. Entre as atribuições do MECA estão a de realizar parcerias com órgãos públicos e instituições privadas para o desenvolvimento de programas, projetos, obras e atividades de interesse cultural e educativo para o município. Além disso, o memorial terá um conselho consultivo para discutir, orientar e assessorar a sua atuação.
Um desafio para que a sociedade possa conhecer uma Campinas de outrora e os avanços dessa metrópole em que hoje habitam mais de 1.200.000 pessoas. O grande desafio hoje encontrado é a gente ter a capacidade de inventariar e levantar toda a documentação referente ao período histórico que a gente quer construir a memória que vai compor o acervo do memorial. Esse é o primeiro grande desafio. Eu acho que logo após isso é construir a narrativa e fazer os recortes de acordo com a história que a gente vai contar. A ideia dela é o seguinte, é entender como a Câmara em sua instituição foi fundamental para a sacralização e edificação do município de Campinas. Talvez a gente vá começar disponibilizando, né, os arquivos e contextualizando o nome das ruas de Campinas. Se você andar pela cidade de Campinas, na hora que você vê o nome nas placas, você tem um desfile de personalidades históricas de Campinas, né, que ajudaram no processo de desenvolvimento, construção da nossa cidade. Eu acho que as pessoas terem esse conhecimento ajuda a criar essa identidade local, né? Desses primeiros documentos que você está se debruçando sobre eles, o que dá para a gente falar? Tem alguma curiosidade para quem está em casa pensar em Campinas naquele período? Olha, tem materiais interessantíssimos, né? Porque a Câmara ia tratar desde a distribuição de terras no município, a resolução de conflitos por acesso à água, às vezes, né? Proprietários de terra que não deixavam você atravessar a propriedade para distribuir água para a população, até levantes de escravizados e o medo de levantes de escravizados que os senhores tinham naquele momento. Então nós encontramos nos registros de correspondência pedidos de vinda de guarda nacional por medo de um levante de escravizados. Nós temos um registro de um levante de escravizados. Assim, é um material muito rico para tratar a história de Campinas, do estado e do próprio país.